Oi, galerinha! Aqui é a Nath do blog /vlog Biscoito Esperto. Hoje eu trago pra vocês uma resenha do livro Menino Amado, William Morte. Esse livro aqui foi publicado pela editora Darkside no Brasil. Essa edição é muito bonita. Eu acho essa capa assim muito hipnotizante. Olha só esses olhos. Esse livro aqui é todo capa dura. Ele é muito bem produzido, assim. E ele por uma troca que eu fiz no Scooby Plus com uma pessoa. E o livro, assim, é incrível. Tem toda uma arte, assim, na parte interna também. O livro foi escrito em 1954 e o autor, William March, ele era um ex-militar. Pelo que eu entendi, na Segunda Guerra Mundial ele lutou pelos Estados Unidos e na época ele matou um soldado alemão. E isso acabou ferrando com o psicológico dele pro resto da vida, porque ele parecia muito fissurado por esse acontecimento da vida dele. Na introdução do livro, a gente descobre que ele era muito fissurado por psicologia no geral. Ele falava muito sobre Freud e outros psicólogos e psiquiatras, assim, que eram muito famosos na época. O livro conta a história da senhora Christine Penmark. Essa mulher, ela se casou um pouco tarde, mas ela tem um marido que ela ama muito, que vive viajando ao trabalho, então ela nem sempre está com ele. Inclusive, durante o livro todo, o marido dela foi viajar para América do Sul a trabalho e ela não está com ele. Mas eles têm juntos uma filhinha muito bonitinha, que é a Rhoda. Eu não sei exatamente pronunciar o nome dela, porque quando eu consegui o livro, eu achei que o nome dela era Honda, que é um nome que é meio até comum. Mas não, é Rhoda, e eu não sei, eu acho que é assim que fala. Eu não sei, se eu estiver errada, me corrija. Mas enfim, ela tem essa filha dela, que é uma garotinha muito adorável, muito inteligente, muito independente, e todo mundo que conhece a menina acha que ela é uma garotinha muito avançada para a idade dela. O problema é que as outras crianças não gostam muito da Rhoda. Inclusive, ela tem uma chincha com algumas delas. Por exemplo, no começo do livro, a gente descobre que a Christine, que é a mãe da Rhoda, vai levar ela para um acampamento, para uma espécie de excursão da escola, na qual as crianças vão passar um dia todo numa espécie de parque natural, com um campo e lago, rios e não sei o que. No dia anterior, a escola tinha dado uma medalha de melhor caligrafia para um aluno que tinha melhorado a caligrafia desde o começo do ano. A Rhoda, ela passou o ano inteiro tentando melhorar a caligrafia dela pra conseguir essa medalha, só que ela não ganhou. E no começo do livro, ela tá muito indignada por não ter ganho. E ela fica perguntando pra mãe dela: mãe, por que eu não ganhei essa medalha? O que aconteceu? Por que esse outro menininho ganhou? E a mãe dela fala: ah, filha, acontece, tipo, tentando simplesmente explicar pra criança que na vida a gente nem sempre ganha, que as coisas acontecem e não são às vezes do jeito que a gente quer. Só que a menina, ela é muito louca. E ela fala assim: não, mas eu quero essa medalha. Daí o livro começa a ter forma quando o menininho é encontrado morto no final do dia. Ele é encontrado afogado, com alguns ferimentos estranhos, e ninguém entende exatamente como esse acidente aconteceu. A mãe do menino tá completamente destruída por causa do acontecimento, e ela fica falando que ela quer encontrar a medalha de melhor caligrafia pra enterrar o menininho com ela, porque essa medalha sumiu. E a Christine Penmark, ela começa a perceber algumas coisas que a filha dela tem feito desde que ela era bebezinha, tava aprendendo a falar e andar, que não condizem com o comportamento de uma criança normal. A Rhoda, ela mente muito. Ela é muito possessiva com as coisas, ela é muito materialista. Ela não entende sentimentos de uma forma que uma pessoa normal entende. Inclusive, a Christine, ela percebe que quando a filha dela abraça ela não tá fazendo aquilo porque ela tá demonstrando afeto. Ela tá fazendo aquilo de forma calculada, como se ela quisesse que a mãe dela achasse que ela ama ela. O que eu mais gostei no livro não é só a história, que é completamente inovadora, porque na época, em 54, eu não imagino que tinham muitos livros sobre o assunto. Mas o livro não fala só sobre crianças psicopatas. A maior parte das personagens do livro são mulheres, e elas são muito diferentes das mulheres que a gente vê em outros livros da mesma época. Elas são muito independentes. Várias mulheres solteiras que fazem tudo sozinhas, falam sobre sexualidade, falam sobre assuntos intelectuais de forma completamente liberal. O que mais me chocou no livro é perceber que nos anos 50, a vida das mulheres nos Estados Unidos era muito diferente das mulheres no Brasil. E assim, eu não tava nos anos 50 no Brasil, mas a minha avó, ela tinha a idade da Christine Penmark nos anos 60, mais ou menos. E eu fico pensando, cara, a minha avó não teve uma vida nem um pouco semelhante da Christine em nenhum aspecto. Eu não imaginava que as coisas nos Estados Unidos fossem daquela forma. Que as mulheres pudessem discutir abertamente feminismo, que as pessoas falavam sobre homossexualidade. Tipo, ainda com muito preconceito, mas elas conversavam sobre aquilo. Tipo, elas olhavam na cara uma da outra e falavam: bom, isso existe. E eu sei que isso não acontecia na época aqui no Brasil. Cara, que loucura, não é? Assim, o livro é muito progressista, os personagens são muito bem elaborados. O mais importante pro Outubro do Terror, o livro, apesar de não ser exatamente de terror, ele seria mais um suspense, ele é aterrorizante. Porque quando você vai lendo sobre as coisas que a Rhoda faz, e quando você lê os pensamentos da Christine sobre a filha dela, você pensa: cara, imagina levar uma vida assim. Imagina se essas coisas
acontecessem comigo, porque eu sei que elas acontecem com alguém. Existem crianças psicopatas aí pelo mundo, e tem mães e pais que têm que lidar com isso de alguma forma. Eu não vou dar spoiler, mas quando você chegar mais ou menos para as últimas 40 páginas do livro, você vai chegar no momento em que a Christine vai ler alguns recortes de jornal. E nesse momento, se você não sentir o frio na espinha e pensar, caraca, mano, talvez você seja mais forte do que a maioria para livro de terror, porque maluco. Então, pessoal, eu gostei muito do livro. Eu dei 5 estrelas pra ele no Scooby, porque eu achei o livro muito bem escrito. A narrativa do autor faz com que você queira continuar lendo. Os personagens são muito bem desenvolvidos, principalmente porque as mulheres, elas têm uma personalidade muito diferente de simplesmente a dona de casa que é boazinha, não sei o quê. E o autor, ele não é uma pessoa boazinha. Ele coloca os pensamentos dos personagens de forma bem crua. Tem alguns personagens que pensam coisas horríveis uns dos outros. E quando você lê, você percebe realmente essa faceta deles. O livro é muito legal, principalmente por falar de psicologia e outros assuntos que eu achava que fossem muito tabu nos anos 50, mas aparentemente não eram. Aprendi muito com esse livro. Mas também tem um mistério todo que cerca a vida da Christine e a filha dela. E o livro é realmente muito legal. Eu gostei muito da leitura, recomendo demais. E apesar de ele não ser de terror, eu achei sim bastante bizarro. E de te dar um frio na espinha, assim, honestamente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu joinha. Se vocês querem ler esse livro, deixem comentários. Se vocês já leram também, deixem comentários falando sobre o que vocês acharam. E até o próximo vídeo.